Fala pessoal, aqui é o professor Edu de volta e, como prometido, hoje eu vou dissecar o funcionamento desse oscilador eletrônico, que é o nosso famoso pisca-pisca. Você já sabe que na eletrônica há diversas formas de chegarmos a esse resultado. O que nós vamos ver aqui foi montado com transistores, capacitores e resistores. Então vamos direto ao ponto. Vamos começar tudo do zero e vamos tentar entender por que cada componente é inserido. Nosso objetivo aqui é acender dois LEDs de forma alternada, como se fosse um pisca-pisca de uma árvore de Natal. Então vamos começar inserindo os LEDs. Atenção na hora de montar e deixar a perna mais comprida do LED voltado para o lado positivo, que no caso é o lado de cá. Vamos montar um bem separado do outro, como se fossem dois circuitos independentes. Você já sabe que devemos sempre limitar a corrente que atravessa um LED para evitar de queimá-los. Em geral, resistor de 470 ohms são suficientes. Amarelo, roxo, marrom, 470. Para que esse resistor acenda, é necessário agora estabelecer uma diferença de potencial entre as extremidades do nosso circuito para que a corrente circule. Aqui no barramento vermelho, vamos ligar o polo positivo de uma bateria de 9 volts. E lá embaixo, no barramento azul, o polo negativo. Os LEDs acendem porque flui corrente do potencial mais alto, 9 volts, passa pelo resistor, atravessa o LED e chega até o barramento azul. Esse terminal azul, normalmente chamado de GND, servirá a partir de agora como nosso referencial de medição. Estamos estabelecendo como 0 volts. Toda a medição será feita em relação a esse referencial. Agora já temos um LED aceso de cada lado. Falta agora fazê-los piscar de forma alternada. Para que o LED acenda e apague, vamos inserir momentaneamente um botão liga-desliga nos dois circuitos. Primeiro vamos tirar isso. Veja que mesmo ligando a bateria, o LED não acende. Isso porque agora esse ponto aqui não corresponde mais a 0 volts. Então não há corrente circulando através do LED. Se eu aperto o botão, o lado esquerdo do botão fecha circuito com o lado direito que está ligado ao 0 volts. Então é necessário ter 0 volts aqui nessa extremidade do LED para que ele acenda. O nosso objetivo final, que a gente vai construir hoje, é algo desse tipo. Os LEDs acenderem de forma alternada, mas sem usar um botãozinho. Vamos tirar o botão e colocar um outro tipo de interruptor. Nós vamos usar um transistor no lugar do botão. Esse aqui é um transistor bipolar do tipo NPN, é um 2N2222, acho que é difícil de ver aqui. Uma das aplicações do transistor é justamente servir como um interruptor. A diferença é que para ligar um circuito com um botão, nós precisamos ir lá fisicamente apertar o botão. No transistor, a função de ligar é feita com carga elétrica, como veremos. Assim como no botão, um transistor tem dois pinos, dois lados, direito, esquerdo e um do meio. Esses dois lados não são conectados entre si. Deixando essa parte plana do transistor virada para cá, aqui na direita, esse pino é chamado de coletor. O da esquerda é o emissor. O do meio é a base, é o que vai fazer a função de liga-desliga. Então, como os dois lados não são conectados entre si, a princípio, o 0 volt está chegando apenas aqui no emissor e não chega aqui.
por isso que o LED não vai acender, mesmo se eu conectar a bateria, porque não tem 0 volt chegando aqui, a corrente não flui. É necessário ligar o emissor ao coletor. No botão, a gente apertava o botão. Aqui, nós precisamos injetar corrente, injetar um potencial mínimo aqui nessa base. Uma característica muito interessante do transistor é que ele vai ligar e desligar a corrente que passa de um lado para outro, apenas alterando a corrente que passa aqui pela base. Só que a corrente que passa pela base não precisa ter a mesma ordem de grandeza da corrente que chega aqui no coletor. Na verdade, essa corrente da base pode ser dezenas ou até centenas de vezes inferior à corrente que irá passar do coletor para o emissor. Veja que a corrente que vem do VCC, passa pelo LED, chega até o coletor do transistor, é determinada por esse resistor aqui, de 470 ohms. Agora nós vamos ligar um outro resistor do VCC até a base do transistor. Só que vamos utilizar um resistor com resistência 10 vezes superior. Um resistor de 4,7 kΩ. Está ali o mesmo amarelo, o mesmo roxo, e agora o vermelhinho no lugar do marrom. Essa resistência muito superior a essa resulta em uma queda de tensão muito mais intensa desse lado aqui, de forma que a corrente que chega à base é muito inferior à corrente que chega ao coletor. Em geral, para ligar esse transistor, basta uma tensão de apenas 600 mV nessa base. Essa é uma tensão muito baixa, é 0,6 volts, né? É abaixo de 1 volt. E esse resistor de 4,7K é suficiente para trazer essa tensão bem baixinha. É próximo de zero, mas ainda assim é positiva. Vamos ligar a bateria. E vemos que os LEDs acendem. Então, são esses dois transistores funcionando como interruptor. Vou levantar aqui e dar um zoom. Deixa eu colocar o multímetro aqui para ver o que está acontecendo. Vamos fazer as nossas medições em relação ao nosso referencial, 0 volts. E vamos ver o que está acontecendo aqui na base. Deixa eu ligar o multímetro. Veja que ele está a 0 volts. A situação inicial dele, vamos desligar a energia até a base. No coletor, está chegando tensão positiva. Isso porque esse 0 volt que chega aqui no emissor não atravessa por outro lado. O circuito está aberto, porque eu interrompi a energia até a base. Vamos ligar a base. Atenção aqui no multímetro. Assim que eu ligo e o LED acende, o multímetro vai a 0 volt no coletor. Então, vamos focar nessa mudança, que isso vai ser muito útil lá na frente, apesar de parecer muito simples. Com o transistor desligado, a tensão no coletor ela era positiva. Quando o transistor foi ligado, a tensão no coletor mudou para zero, porque o 0 volt daqui fechou o circuito com esse lado de cá, invadiu e aqui passou a ser zero também. Então, houve uma mudança de positivo para zero. O que nós queremos agora é fazer com que, ao ligar desse lado, esse LED verde, o outro LED ele apague, e vice-versa, que eles fiquem se alternando. Nós já sabemos que quando for ligado aqui, vai acontecer uma mudança aqui no coletor. A gente já viu que, nesse estado inicial, o coletor está com tensão positiva. Quando for jogada a tensão pelo menos 0,6 volts aqui nessa base, o coletor sai de positivo para 0 volt. A gente vai aproveitar essa mudança que acontece desse lado, nesse coletor, para alterar o que acontece do outro lado. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar essa mudança de positivo para 0 aqui e jogar nessa base. Isso porque o que faz esse LED estar aceso?
é a tensão que vem por esse resistor até essa base. Quando a gente fizer com que a tensão aqui da base não alcance mais 0,6 volt, ou seja zero, esse LED vai apagar. E como que a gente consegue isso? Pegando a mudança que ocorre aqui e jogando aqui. É o que vamos fazer agora. Eu vou arrancar esse LED por enquanto, porque não interessa o que vai acontecer do lado de cá, para a gente não se distrair. Eu quero focar no que acontece nesse LED quando eu jogo tensão aqui. Eu quero pegar a mudança que acontece nesse coletor e jogar diretamente até essa base. Vamos ver o que acontece. Vou jogar a tensão aqui na base. Vou ligar esse resistor. Veja que apagou. Por que apagou? Porque aqui chegava tensão positiva. Quando eu liguei aqui, isso aqui virou 0 volt e eu joguei esse 0 volt direto para essa base. Então, o que a gente está fazendo? A mudança que acontece nesse circuito da direita, a gente está fazendo com que ele influencie o que acontece no circuito da esquerda. Vou colocar o multímetro aqui para a gente medir. Ligações feitas. Veja que a ponta preta do nosso multímetro está aqui no nosso referencial, no GND. Ponta vermelha aqui na base desse transistor. A gente quer ver o que acontece na base do transistor quando esse resistor aqui for ligado, ou seja, quando chegar tensão na base desse. A mudança aqui, o que altera aqui? É o que nós vamos analisar agora. Vamos ligar inicialmente o multímetro e vamos ver que aqui na base desse transistor tem tensão positiva, suficiente para ligar esse transistor e acender o LED. Vamos agora jogar corrente lá na base do outro transistor. Veja que aqui apagou. Por que apagou? 0 volt. Ou seja, quando passou corrente aqui, o 0 volt daqui veio para o lado de cá, veio por esse fio, chegou à base. Então, é a mudança ocorrendo aqui, sendo transferida para o outro transistor. Se eu abro o circuito aqui, tirei, não entra mais corrente aqui, o LED acende. Por quê? Porque volta a ter tensão positiva na base. Então, vamos lá. A gente já conseguiu o primeiro passo, que é fazer com que, ao ligar esse transistor, esse aqui automaticamente desligasse. Vamos aproveitar para definir o que a gente quer construir ao longo do tempo. A gente já definiu que o nosso instante inicial, vamos chamar de T0, esse circuito aqui da direita, ele começa desligado e esse da esquerda ele começa ligado. O que a gente quer? Um instante depois, vamos chamar de T1, a gente vai ligar aqui. Como que a gente vai fazer? Ligando corretamente esse resistor aqui. No momento ele está desligado, jogando tensão para essa base. Então, a gente quer que quando ligar o circuito da direita de forma manual, primeiramente vamos fazer de forma manual, automaticamente esse da esquerda desliga. Isso a gente já até conseguiu de certa forma. A gente quer ir além. No instante seguinte, vamos chamar de T2, passado um tempinho em que esse aqui está desligado, ele volta a ligar de forma automática. E também de forma automática, simultaneamente, esse daqui desliga. Tá? Então, o próximo passo é, quando esse religar, esse desliga. E um instante depois, reinicia todo o ciclo. Lembra que a gente começou com esse desligado e esse ligado? Então, se ao final de T2 voltou essa situação, a gente quer que o ciclo reinicie agora de forma tudo automática. Ou seja, quando um liga, o outro desliga. Quando esse liga, o outro desliga. E fica alternando infinitamente. Nós já chegamos no estágio T1, que é ligar esse aqui manualmente e esse aqui desligar. Só que o que a gente quer agora em T2 é que esse fique desligado só por um tempo e depois ele religa.
Da forma como nós fizemos aqui, esse lado aqui, assim que eu ligar esse resistor, ele desliga e vai ficar desligado para sempre. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique desligado por um tempinho e volte a ligar. Precisamos agora fazer com que esse desligamento dure apenas por um curto período de tempo. E o que nós conhecemos de componentes eletrônicos que podem fazer funcionar como temporizador? Se você pensou em um capacitor, você acertou. Retirar esse cabo e voltar com o LED. Eu cobri esse LED com uma películazinha para ele não ofuscar, o brilho dele não ofuscar os demais componentes. Vamos agora introduzir o nosso capacitor. Esse aqui, para o nosso teste inicial, é um de 220 microfarads. O capacitor basicamente são duas placas muito próximas uma da outra, mas que nunca entram em contato entre si. Essas placas são ligadas a esses pinos. A placa positiva ligada a esse terminal aqui, de comprimento maior, e esse aqui, do lado negativo, tem uma faixa branca aqui indicando que é o lado negativo. Um capacitor, quando é carregado, ele tem a tendência de querer se descarregar. Eu gosto muito da analogia de uma bexiga de ar. A gente precisa fazer um esforço para encher a bexiga, mas se soltar a boca parar de assoprar, ela vai querer esvaziar aquela pressão que está lá dentro, vai jogar o ar para fora. E com o capacitor a mesma coisa, a gente precisa gastar energia para carregá-lo, mas assim que ele encontra uma possibilidade, ele vai aliviar aquela pressão, ele vai jogar fora aquela carga. Ele vai expulsar aquela carga positiva por um terminal e aquela carga negativa pelo outro terminal. A tendência dele é querer estar sempre descarregado. E da mesma forma que acontece com a bexiga, quando a gente deixa ela esvaziar, ela não vai ficar soprando o ar para fora para sempre, somente enquanto houver pressão de ar lá dentro da bexiga. Esvaziou todo o ar, aquela pressão toda, a bexiga para de tentar ser esvaziada. Então tem um tempo em que a bexiga atua jogando aquele ar para fora. Com o capacitor a mesma coisa. Quando a gente quer utilizar o capacitor para jogar energia por algum momento, por algum curto período de tempo, a gente carrega ele e quando deixa ele descarregar, ele vai expulsar aquela carga positiva e negativa somente pelo tempo em que houver excesso de carga no capacitor, ou seja, somente enquanto ele está carregado. Acabou de descarregar, o capacitor para de tentar expulsar cargas. E é exatamente essa função de temporizador que nós estamos procurando. Então, nós já sabemos o que queremos. Precisamos agora descobrir como fazer essas conexões para que esse capacitor funcione para aquilo que nós desejamos. Então, estamos com o capacitor aqui solto, flutuando no ar, sem conexão nenhuma. Vamos tentar descobrir o que a gente quer. No instante inicial, a gente já configurou, esse resistor não está ligado aqui, não está jogando energia na base. Então, esse é o nosso instante inicial. Imagina que nesse instante inicial nós temos um capacitor completamente carregado. E a gente está com esse transistor aqui ligado, né? Está chegando potencial por aqui. A gente quer desligar esse carinha aqui. Como é que a gente faz? Bem, vamos ver em que o capacitor ajuda. Se a gente ligar esse terminal positivo aqui nessa base, isso não vai ajudar muito, porque tem carga positiva aqui, excesso de carga querendo ser expulsada, né? Então, vamos supor que a gente está permitindo que o capacitor seja descarregado. Então, se ele expulsar a carga positiva por aqui, esse potencial aqui já está positivo, por isso que o transistor está ligado. Então, isso não vai ajudar a gente em nada. Então, essa configuração não nos interessa. Vamos tentar de outra forma. Mesma coisa, capacitor inicialmente ligado, e se a gente de repente ligar esse terminal negativo nessa base, isso já nos interessa. Porque esse transistor está ligado porque chega potencial positivo aqui. Se a gente ligar um potencial negativo de um capacitor que está doido para ser descarregado, ou seja, doido para jogar essa carga negativa para cá, e lembrando, carga negativa vindo para cá é o mesmo que carga positiva vindo para cá. Tá? Então, o que estaria acontecendo? A carga positiva que daqui vem para cá até a base
seria desviado para esse terminal negativo do capacitor. É uma forma de descarregar o capacitor, jogar carga positiva nele. Opa, isso aqui nos interessa. Então, a gente vai ter que descobrir agora como conseguir isso, ou seja, como conseguir um capacitor carregado para que comece a descarregar exatamente no momento que a gente quiser. Então, relembrando nossa configuração, em T0 esse transistor está desligado, porque aqui a ligação está interrompida. Em T1 a gente vai jogar energia na base e esse transistor vai ligar e a gente quer que esse desligue por um curto período de tempo. Para isso a gente precisa descobrir uma conexão para esse capacitor de forma que em T0 ele esteja carregado, ou seja, potencial positivo aqui, e em T1 ele descarregue, comece a descarregar, ou seja, 0 volts aqui. Perceba que isso é exatamente o que acontece aqui nesse coletor. Lembra que a gente já colocou o voltímetro aqui e mediu. Em T0 ele está com potencial positivo, porque vem do VCC por esse resistor, chega potencial positivo aqui, que não está ligado ao 0 volt. Em T1, quando a gente joga energia aqui na base, isso aqui vira 0 volt, que é exatamente a situação que a gente estava buscando para esse terminal positivo do capacitor. Então, a gente vai ligar esse terminal positivo do capacitor aqui no coletor, porque ele traz justamente a situação que a gente estava buscando. E esse terminal negativo, a gente vai ligar a essa base. Por quê? Porque assim que ele descarregar, ele vai trazer potencial negativo para essa base, desligando esse transistor. Vamos fazer essa ligação. Então, primeiro, terminal positivo do capacitor junto ao coletor do primeiro transistor. Esse terminal negativo, eu vou trazer ele até a base do transistor da esquerda, ficando assim. Para facilitar a visualização, eu vou substituir momentaneamente esse capacitor de 220 por um bem superior, um de 1000 microfarads. Eu vou substituir esse cabinho por um outro menorzinho. Do terminal negativo do capacitor até a base desse capacitor. Ficou melhor de visualizar. Vamos colocar um multímetro para ver o que está acontecendo. Vamos medir aqui em relação ao nosso referencial, 0 volts. E aqui vamos medir o que acontece na base desse transistor. Vamos voltar para a nossa posição T0, vou desligar aqui e ligar a bateria. Então, repare que nesse instante inicial, aqui na base desse transistor, tem carga positiva, a tensão lá é positiva. Assim que a gente ligar esse transistor, esse capacitor vai descarregar nessa base. É de se esperar que, de forma bem repentina, essa tensão positiva vire negativa. E vai diminuindo, ou seja, o capacitor vai aliviando, até que quando o capacitor descarregar totalmente, ele volte a ficar com tensão positiva. Então, vamos observar enquanto eu ligo aqui esse transistor. Negativo, bem rápido, voltou a ficar positivo e o LED voltou a acender. Novamente. Nesse momento, o capacitor está carregando, esse LED está aceso, tem tensão positiva aqui na base. Assim que eu ligar o transistor da direita, o LED apaga, a tensão cai muito rápido para negativo e volta a ficar positivo. Então, já deu para entender o que acontece na base do transistor da esquerda. Vamos retirar essas ligações. Então, veja que esse LED acendeu e apagou. Significa que esse transistor ligou e desligou. A análise aqui é a mesma que a gente fez do outro lado. Enquanto o transistor estava desligado, esse coletor aqui estava com tensão positiva. Quando ele ligou,
conectou o emissor com o coletor. Aqui ficou, portanto, 0 volts. A gente vai aplicar essa mudança aqui lá do outro lado, usando também um capacitor. Vamos tirar aqui, já vamos colocar o capacitor de 220. Opa, é positivo para cá. Aqui é a mesma coisa. Capacitor de 220. Ligar agora o lado terminal negativo desse capacitor à base desse. O que aconteceu aqui? No momento que esse transistor foi desligado pela ação desse capacitor, quando ele foi desligado, a corrente que passava aqui não teve mais como fluir para cá. Começou a ser forçada para dentro do capacitor, carregando ele. E o capacitor está acumulando essa energia e doido para ser descarregado. Quando aqui foi aberto, o capacitor começou a descarregar carga positiva para cá e carga negativa para essa base. Ora, potencial negativo aqui não permite acender o transistor, então apaga aqui. Portanto, quando esse liga, esse desliga. E quando esse capacitor está carregando, esse está descarregando. Ou seja, tem uma sincronia perfeita. Era tudo isso que a gente queria. Vamos ligar a bateria para ver se funciona do jeito que a gente queria. Perfeito. O que faz este LED acender? É a energia que vem por aqui e liga esse transistor, permitindo passar corrente daqui para cá. Mesma coisa, o que faz esse LED acender? Energia que passa por esse resistor e liga esse transistor, permitindo que a corrente passe daqui para cá. E o que faz o LED apagar? É a descarga desse capacitor, porque quando esse capacitor descarrega, joga todo o potencial negativo para a base. A base precisa de potencial positivo. Mesma coisa do outro lado. O que faz esse LED apagar? É a descarga desse capacitor, porque ele joga todo o potencial negativo para a base. Potencial negativo não permite abrir o transistor. Então, tem uma sincronização perfeita em que um faz o outro desligar e vice-versa. Um detalhe interessante é que na configuração inicial eu deixei um lado apagado e o outro lado aceso. E quando eu iniciei o ciclo, eles começaram a se revezar. Só que agora, depois de tudo montado, eu simplesmente liguei os terminais da bateria e um dos dois lados começou a acender antes do que o outro. Como que isso é possível, já que o nosso sistema é perfeitamente simétrico? Então, era de se esperar que os dois ficassem acesos, os dois ficassem apagados. O que acontece aqui é que o nosso sistema ele é apenas aparentemente simétrico. Os componentes eles não são perfeitamente iguais. A indústria não consegue fabricar dois resistores exatamente iguais. O mesmo acontece com os capacitores e os transistores. No mundo real, existem diferenças muito sutis entre eles que faz com que perca essa simetria inicial. E ainda que eles fossem perfeitamente iguais, a gente está falando aqui do mundo dos elétrons. Então, qualquer mínima flutuação quântica seria suficiente para determinar que um lado ficasse mais adiantado que o outro. Então, no mundo real, essas pequenas imperfeições fazem com que um dos lados acenda antes do que o outro. Um dos capacitores carregue mais rapidamente que o outro. Um dos resistores permita que chegue mais corrente na base de um transistor do que no outro, fazendo com que alcance aquele 0,6 volts primeiro de um lado em relação ao outro. Então é isso aí, pessoal. Eu sei que fica bem demorado a gente apresentar essa experiência montando componente por componente, mas eu acho que o aprendizado tem que ser assim. A gente vai criando um problema e só depois apresenta a ferramenta que vai solucionar aquele problema. É muito melhor do que já apresentar tudo montado
e a gente não dá valor necessário para cada ferramenta. E assim, isso acontece em todas as áreas da ciência, na eletrônica, na física, na matemática. A gente, quando era criança, muitos aqui aprenderam um primeiro logaritmo, matriz, sem saber quais os problemas que essas ferramentas matemáticas iriam resolver. Aí a gente acaba formando toda uma geração que acha que essas coisas são inúteis, que não servem para nada, o que é um engano. O erro foi simplesmente nos apresentarem soluções sem antes nos apresentarem os problemas que essas soluções iriam resolver. Mas, de qualquer forma, vocês podem apresentar aqui nos comentários se gostaram desse método ou se preferem alguma coisa mais sucinta, mais direto ao ponto. De qualquer forma, não esqueça de dar o like aí no vídeo para quem gostou. Quem não gostou não precisa, evidentemente. Isso é uma forma nossa de avaliar como está indo. Valeu, pessoal. Por hoje é isso aí. Um grande abraço a todos.